Nem a temperatura perto dos 30 graus e o sol forte impediram que cerca de 400 pessoas viessem em busca de um emprego. O mutirão nos bairros levou diversos atendimentos e serviços aos moradores da região de Itaquera, zona leste de São Paulo. E mesmo que a ação seja focada aos moradores dos bairros da cidade, teve gente que veio de longe. Eu cheguei acho que umas 9h30 por aí. Mas você não saiu de casa aqui no bairro e veio, você veio de longe? Não, vim de longe. Demorei 1 hora para chegar na estação e 1 hora da estação até chegar aqui, nesse lugar aqui. Que eu nem conhecia, eu vim na fé e achei que ia ser isso aí mesmo. Para aproveitar ao máximo o evento, o Jaziel gravou tudo. A oficina sobre habilidades e comunicação teve atenção e registro de todas as dicas. Depois foi preencher a ficha de uma rede atacadista e agora é esperar pelo dia da entrevista. Conseguir esse emprego é a força de vontade de conquistar o que a gente quer, né? A gente tem muitos planos para concluir aí. Tem que ir na luta, senão não sai não, filho. A história do Jaziel se parece com a de outros milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019 terminou com 11% da população sem emprego. São 11 milhões e 600 mil desempregados e alguns deles estão na casa do Jaziel, como o pai, a mãe, os irmãos, todos sem uma renda fixa. Minha mãe, meu pai, mas meus vários irmãos, que tenho muitos irmãos, tenho acho que uns 5 irmãos, eu acho. Dessa casa cheia de gente, quantas trabalham? Atualmente ninguém, estamos na luta. Entre os jovens, que têm entre 18 e 24 anos, como o Jaziel, a taxa de desemprego chega a 26%. Ou então 4 milhões e 100 mil pessoas. O Rodrigo levou meia hora para chegar no mutirão. Para ele, algo comum, já que todo dia é pé na rua procurando uma vaga. Currículos ele já perdeu as contas de quantos envia toda semana. Tudo isso para fugir do terror do desemprego e manter vivo o sonho dos estudos. Atualmente eu estou fazendo faculdade, né? Estou me graduando em Ciências da Computação. Estou vendendo brigadeiro. Vendendo brigadeiro no porta a porta e assim, quando aparece algum evento que nem um mutirão, eu sempre procuro estar por dentro. Tanto a vaga de operador de telemarketing que o Rodrigo está concorrendo, como a de repositor que o Jaziel se cadastrou, oferecem salários baixos, menos de um salário mínimo e meio. Mas para eles é melhor estar empregado, mesmo que com tão pouco. É melhor ter alguma coisa fixa, mesmo que seja um salário baixo, do que não estar parado, né? Eu acho que o emprego para mim é a porta de entrada, porque eu vou ter uma condição para me manter no curso ou a faculdade que eu quiser fazer, né? Porque você fazer uma faculdade sem ter uma condição é difícil. A ideia e a realização do mutirão nos bairros é da Prefeitura de São Paulo. E mesmo que as ofertas sejam com rendas baixas, aqui a análise é de que, neste momento, gerar oportunidades se torna mais importante. O importante é garantir a oferta, é garantir o direito de. A Prefeitura está aqui exatamente para trazer as vagas, para trazer a oportunidade de emprego, de geração de renda, seja via empreendedorismo ou seja com as vagas formais. A gente continua cada vez mais potencializando a captação de vagas, por isso que essa conversa com o setor produtivo e com o setor privado é tão importante, para que a nossa captação de vagas cada vez aumente e para que a gente consiga garantir mais oferta em cada um dos mutirões. No ano passado, só nos mutirões dos bairros, que é esse movimento unificado da Prefeitura como um todo, foram 13 mil atendimentos ao trabalhador e ao empreendedor. Nós tivemos 30% de pessoas que efetivamente conseguiram um emprego formal, um trabalho formal. Os motivos pelos altos índices de desemprego são muitos, mas tem um que aparece com certo destaque com frequência. É a falta de qualificação. Tanto que nos mutirões de emprego realizados em São Paulo no ano passado, menos da metade das vagas foram preenchidas. Por exemplo, a falta de conhecimentos básicos de informática, como ligar o computador, preencher uma planilha, fez com que centenas de trabalhadores não conseguissem uma ocupação. Como então contornar essa situação? Quem deve assumir a responsabilidade pelo preparo do trabalhador, seja aquele que está entrando no mercado de trabalho ou aquele que quer retornar?
muitas vezes falta qualificação profissional. E é exatamente por isso que a gente criou uma política municipal de qualificação profissional, por meio da qual a nossa secretaria traz muitos conteúdos de qualificação, sejam eles à distância e sejam eles presenciais. Hoje aqui no Mutirão, nos bairros, por exemplo, nós temos o Elabora, que é uma oficina de como elaborar currículo e com dicas também de como se portar numa entrevista de emprego. Então, enquanto as pessoas aguardam o atendimento, elas já podem se qualificar e já podem elaborar o currículo aqui mesmo. E esse tem sido um dos motivos que faz o Rodrigo estar há 2 anos e meio procurando um emprego. Muitas das vagas as pessoas pedem experiência ou então ter algum curso, e mesmo às vezes tendo um curso, precisa da experiência ainda. E isso muitas vezes dificulta, né? Aí mesmo agora com o telemarketing, que até pouco tempo era um setor forte, as pessoas não tendo dificuldade para encontrar, né? Ainda em São Paulo, o Sindicato dos Comerciários da cidade realiza outros multirões no Vale do Anhangabaú, no coração da cidade. Nesses multirões, nos últimos 2 anos, 60% das quase 12 mil vagas ofertadas não foram preenchidas. Tem funções que são até simples. Operador de caixa. Ganha R$1.400, R$1.500, quer dizer, um salário não muito alto. Se a pessoa não tiver conhecimento do Excel ou de um pouco sobre tecnologia, não vai ser contratada, porque a caixa de um supermercado, e todo mundo sabe, é um verdadeiro computador. Então tem funções que são basicamente simples e que precisa de uma qualificação. O repositor de um supermercado, que também é mais simples ainda. Mas se não tiver conhecimento de código de barra, porque ele trabalha com equipamento de tecnologia para ver o estoque, para ver o que precisa, o que saiu, assim por diante, também não vai ser contratado. Então, as funções mais simples exigem um conhecimento mínimo. E é exatamente isso que foi a impossibilidade de muitos que concorreram, ou a repositor, ou a operador de caixa, e não conseguiram. Mas você sabe que tem até funções outras que não tem nada a ver com tecnologia, mas que necessita de uma qualificação que muitas vezes muito rápida. Por exemplo, um vendedor de uma loja de roupas, sabe, é muito simples, tudo bem, vai atender a pessoa, etc. Mas precisa ter um mínimo de algumas qualificações, primeiro no trato com a pessoa, com o consumidor. No segundo, é um conhecimento da mercadoria, o tecido, porque tem tantas diferenças, né, de próprio tecido que necessita uma qualificação uma semana. E é justamente essas questões que nós estamos cientes por conta das demandas das empresas. Olha, eu quero essa pessoa, mas essa pessoa precisa conhecer exatamente isso. No local, todos os dias são realizados processos seletivos e entrevistas. Neste, as vagas eram para um restaurante, em muitas das funções. E aqui ficou claro o retrato do rosto do desemprego no Brasil. Só nesta sala, 28 mulheres buscavam uma colocação no mercado, enquanto apenas 10 homens estiveram presentes. Nós tivemos aqui de tudo um pouco, mas a maior parte jovem e a maior parte mulher, não é? Agora, mas a maior parte também da base da pirâmide. Mas nós tivemos também vagas de tecnologia de empresas muito grandes, internacionais, e aí vinham pessoas mais qualificadas para preencher essas vagas que exigiam não só o conhecimento tecnológico, mas também inglês. Mas a massa de trabalhadores e trabalhadoras aqui da base da pirâmide, mais jovens e mulheres. Quando você faz aqui um mutirão, e vocês acompanharam, tem gente que vem 24 horas, tem gente que ficar dormindo na fila, vem de longe. E um sofrimento, às vezes vem com a família, porque eles não se consideram nem cidadãos. Eles perdem, na realidade, a sua capacidade da essencialidade da vida. E a gente percebe na cara, no sofrimento. E principalmente quando conseguem um emprego, parece que ganham na loteria. É uma felicidade. Tem uma pessoa que veio com a família ficou esperando lá fora, ele conseguiu entrar, ele quando saiu, foi um abraço, uma coisa que emocionava. Porque o brasileiro não é vagabundo, o brasileiro quer trabalhar, ele quer oportunidade.
Acho que em modo mais amplo quem tem sofrido mais é o Brasil mesmo, né? É o Brasil. Agora, as pessoas que sofrem mais em todas as estatísticas são negros, são mulheres, claro, as pessoas com alguma deficiência e as pessoas menos qualificadas. Esses são os que sofrem mais e as famílias, né, dessas pessoas. Porque normalmente não é um caso só na família, né? Tem famílias que às vezes têm 3 desempregados, tem um trabalhando. Né? O Brasil está sofrendo muito, eu acho, e é um movimento da sociedade como um todo, eu acho. Cabe a cada um de nós ver o que cada um pode fazer dentro da sua empresa. O que eu posso fazer comigo mesma, como eu me preparo melhor, o que eu posso ajudar alguém a se preparar melhor. Então eu posso ser mentora, eu estou vendo que tem uma pessoa aqui no que eu posso fazer, o que as empresas podem fazer para qualificar os seus quadros ou até para comunidade. Tem empresas, por exemplo, empresa de tinta que dá curso para a comunidade de pintor, né? Então, o que as empresas podem fazer, o que o governo tem que fazer para melhorar o nível de educação. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto de muitas mãos e tem que ser muito bem orquestrado. E é em busca desse entendimento de que o emprego é um conjunto de ações da sociedade que, em meados dos anos 1980, surge o CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp. Por que o país chega, no final dos anos 80 e depois a gente vai estudando avanço nos 90, 2000, ou seja, com uma parcela da população extremamente, praticamente excluída do mercado de trabalho, ou trabalhando em condições de trabalho muito precárias? Que tipo de emprego está gerando? Por que não gera emprego para todo mundo? Por que gera um emprego tão precário ou informal, sem proteção? Por que lá atrás não tinha seguro-desemprego no país até 86? Como que a pessoa sobrevive numa situação de desemprego? Como é que ela vive depois, mais velha, numa situação, trabalhando a vida toda, numa situação de informalidade, que ela não tem depois direito para se aposentar? São várias questões, entendeu? Olhando, pensando, obviamente, junto com outras áreas do Instituto de Economia, como, o que a gente deve fazer, deveria e deve hoje fazer para que a gente tenha uma sociedade melhor e um mercado de trabalho mais estruturado. Para os estudiosos, o Brasil ainda está atrasado em relação às suas posições e medidas quanto ao trabalho. O mercado de trabalho, o emprego, ele é uma variável que depende do comportamento da economia, entendeu? Se a economia cresce, ela vai bem, se tem avanços na indústria, em termos de incorporação de máquina, infraestrutura, tudo isso, você cria mais emprego, se cresce mais, e se você industrializa, moderniza, tem infraestrutura, trens, rodovias melhores, metrô, hospital, você cria empregos melhores, com capacidade produtiva, assim, com máquina, equipamento, infraestrutura, as pessoas produzem mais riqueza e podem ganhar mais do que trabalhando sem uma ferramenta, sem uma máquina, num trabalho numa empresa pequenininha ou num trabalho por conta própria. Trabalho, emprego, ocupação, elementos de uma engrenagem grandiosa, que pede preparo, seja ele técnico ou comportamental, expresso na nossa fotografia profissional, o currículo. Mas para agarrar aquela chance que passa na frente, é preciso sempre um algo a mais, uma vontade extra. No Projeto RH, que encaminhou mais de 1.700 pessoas para o mercado só em 2019, mais de 350 mil estão cadastrados, esperando a vez de chegar. Eu acho que para entrar no mercado de trabalho, as pessoas precisam se conhecer muito bem. Então, elas precisam conhecer quais são as principais qualidades técnicas, o que eu sei fazer e quais são as minhas principais qualidades no aspecto comportamental. Na verdade, quando você entra no mercado de trabalho, o que as empresas querem? Elas querem gente que pense, elas querem gente que resolva problemas, que tenha foco no resultado, que saibam trabalhar em equipe. Na verdade, uma escola mais avançada ou mais antenada, ela tem que estar preocupada, claro, com o conteúdo a ser cumprido, mas se o estudante sai sem essas habilidades, ele não consegue se inserir no mercado de trabalho.
Porque mesmo que a empresa faça um teste de português para você entrar no mercado de trabalho, que a gente está nesse nível de gap, né, de falta de conhecimento, as empresas querem pessoas que pensam e que resolvam problemas. Eu escuto muito as pessoas falando assim, mas eu estou desempregada, eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Mas quantas coisas gratuitas hoje a gente tem na internet? Eu sou responsável pelo meu futuro. Eu sou protagonista. Eu acho que isso é uma palavra que está na moda, mas ela reflete tudo. Meu autodesenvolvimento depende de mim. Manhã de segunda-feira e o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, o CAT, está assim, cheio. A fila para os atendimentos e a maioria das pessoas aqui veio em busca de vagas. Algumas ficam na porta e o vai e vem não para. Prova disso é o Roberto, que perdeu o emprego há 15 dias e veio dar entrada no seguro-desemprego. Cearense de Ibiapina, é a primeira vez em mais de 20 anos em São Paulo que fica sem nenhum serviço. Já cheguei, foi indicação diretamente de um amigo meu que trabalhava na Espanha. Aí eu vim trabalhar no Rubaiá, meu primeiro emprego. Aí trabalhei 8 anos, saí de lá em 2015. Aí daí pra cá, sempre entrando em um restaurante, saindo em outro, nunca falta. Mas pro Roberto, o desemprego não assustou, tanto que ele está planejando a volta pro mercado em breve. Mas antes, vai matar a saudade da família. São Paulo é bom, né? Aqui é a melhor, a capital aqui é muito boa, a gastronomia aqui é muito grande, né? Muito bom de trabalhar São Paulo, não falta. Aqui é uma das capitais da América Latina que sempre tem. A gastronomia aqui é gigantesca, aqui pro lado dos Jardins ali. Pensar no melhor, né? A gente vai lá só para ver os pais e depois volta para cá de novo. Se para ele novas possibilidades devem aparecer em breve, pro Wagner já não é bem assim. Está há quase um mês correndo atrás e nada. Daí o jeito foi dar entrada no seguro-desemprego. Afinal, as contas não param de chegar. O que passa é pagar as contas, né? Tem as despesas fixas, né? Tem um aluguel, tem água, tem luz. E aí, chega no final do mês, é aquela preocupação. Uma das alternativas que o Wagner está buscando para sair dessa situação é se qualificar. Afinal, a sensação de acordar e não ter para onde ir trabalhar não tem sido agradável. Que as pessoas às vezes não são muito bem qualificadas e tem que buscar uma alternativa, né? E é o que eu vou buscar. Porque ficar só nessa área, buscar em outra área, buscar outra coisa alternativa para a gente não ficar parado. Com o mercado cada vez mais exigente, tem muita gente caindo na informalidade. É o caso do Natanael, que acabou de chegar do trabalho para uma pequena pausa, para o almoço e também um leve descanso. Como ele sai bem cedo, é neste momento que ele aproveita para bater um papo com a esposa. E em pouco mais de uma hora, lá vai ele de volta para as ruas. Essa rotina até pode parecer normal ou comum para muita gente, mas para ele não. Ainda está difícil de se adaptar. De uma certa forma, eu tinha um pouco de receio, vamos dizer assim. Uma coisa nova, uma coisa assim muito, vamos dizer assim, um pouco solta, né? Porque você vai pegar alguém que você não conhece e esse alguém vai vir com você. Então fica aquela... Eu fiquei um pouco resistente. Tanto é que eu, no começo, não investi nisso aí. Eu não pensei nisso aí. Talvez se eu tivesse pensado um pouco antes, algumas coisas teriam sido diferentes. Mas é assim, é aquela coisa do dia a dia, né? Você fica pensando para onde que vai, né? Quando você está desempregado. Agora eu já estou há quase 9 meses, né? Quase 9 meses eu estou aí. Tenho mais de 2.000 corridas num aplicativo e mais de 2.000 corridas em outro aplicativo. Hoje o carro é a sua principal ferramenta de trabalho. O celular também. É nele que chegam os chamados para o ganha-pão diário, já que depois de 14 anos como cobrador de ônibus, o Natanael foi mandado embora. Sem saber o que fazer, as preocupações foram aumentando, até que não viu outra saída. Começa a vir aquelas questões das contas, né? As contas, né? Da casa, a questão da alimentação, né?
No caso aí a gente tinha convênio médico, a gente tinha benefícios, né? Então a gente perde esses benefícios também. Hoje eu sou formado em radiologia, inclusive na época quando eu estava de cobrador, eu estava me formando e eu já tenho até o meu CRTR, né? E eu posso até trabalhar de radiologista. Com certeza, eu não teria dúvida de trocar um serviço informal por um formal, até porque pela segurança da família, a nossa. Infelizmente, é difícil ter um companheiro aí do aplicativo que não tenha sido assaltado. É muito difícil, porque a insegurança ela é muito grande mesmo, né? Nessa questão aí. Eu já fui também vítima, né? Para ter uma renda compatível que eu tinha, eu tenho trabalhado de 14 a 16 horas. Talvez chegue... E antes eu trabalhava em torno de 10, 12 horas no máximo, né? Então aí fica uma discrepância muito grande, né? Além da segurança, né? A informalidade passou dos 41% da força de trabalho em 2019 no Brasil. A soma dos trabalhadores sem carteira assinada, dos empregadores sem CNPJ e daqueles que trabalham por conta própria chegou a 38 milhões e meio de pessoas. Mas esta escolha se tornou uma alternativa para os desempregados ou uma saída para uma melhora da economia? Esses dados mostram que o Brasil passa, talvez, pela uma das duas maiores crises do mercado de trabalho que o Brasil passou na sua história urbana e industrial. Se pegar desde os anos 30, período de industrialização, a gente tem uma crise forte, muito forte, no início dos anos 80. Depois daquela, essa aparece com uma profundidade, o PIB cai quase 4% em 2015, o primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. E no segundo ano também, 2016, que ela sai, foi, né, com impeachment em maio, mas você já tem ali, no final do primeiro mandato, 2014, um PIB que cresce zero. Cresce zero significa que a riqueza não está aumentando. Se você não produz mais, como vai gerar emprego? Se você não produz mais, você não precisa de mais gente para trabalhar. A produção de riqueza no Brasil ela é 5% menor do que era em 2014 e a população é 5% maior. Significa que de lá para cá é como se o impacto tivesse praticamente um impacto de 10%, tá certo? Caiu a produção e aqueles que a produzem aumentou. Então, ou seja, é óbvio que você vai ter força de trabalho o quê? Inutilizada. O trabalho informal é o trabalho sem vínculos registrados na carteira de trabalho, geralmente sem benefícios como remuneração fixa e férias pagas, uma insegurança aos que nele ficam por muito tempo. A queda do produto, a política macroeconômica mal feita, que não pensa no conjunto da população, que impacta muito mais os pobres, os trabalhadores, do que os ricos e aqueles, né, que não vivem do seu trabalho. E aí essa discussão a informalidade é uma saída? Às vezes as pessoas sabem disso, se ela não tem emprego, não encontra emprego, nada, o que ela vai fazer? Entendeu? É uma saída, se você olhar do ponto de vista do indivíduo, para ele reduzir o impacto da crise na sua fome, em tentar fazer qualquer coisa para poder levar comida para casa e tal, tá certo? Mas saída para o Brasil, que só a gente pensa uma saída, alternativa do quê? De uma situação de crise, você vai fazer algo que pode, é uma alternativa do quê? De enfrentar uma situação que você não provocou, que ela foi provocada por aqueles que dirigem o país ou por contextos, às vezes, né, que tem impactos da economia mundial, disso, aquilo, mas em que o trabalhador e isso é uma coisa importante a gente dizer para a população, porque obviamente que é difícil entender as determinações, por que tem tanto desemprego, por que a pessoa não arruma emprego, e ela acaba se achando responsável, culpada, ou, né, uma pessoa menos capacitada. Não é isso não é um problema das pessoas, do indivíduo, isso é um problema da economia no seu conjunto. E 40 milhões de pessoas na informalidade. Tem mais gente na informalidade do que estão na CLT. Então, com certeza, a política geral, a meu ver, é do governo, a política,
Mas a instrumentalização tem que ser de toda a sociedade, inclusive o sindicato. Quando nós fizemos o mutirão do emprego, nós demos uma demonstração da importância de um sindicato em trabalhar na inclusão social. Essa é uma questão que nós temos que tentar sensibilizar a sociedade de uma forma geral, de que todos nós temos que dar a mão, temos que construir uma corrente do bem. Porque o Brasil, com certeza absoluta, estaria numa condição muito melhor se nós tivermos uma quantidade muito menor das questões do desemprego, porque é consumo. Você vê a questão da própria tecnologia, tem uma série de questões que ocorrem e os próprios empresários, muitas vezes, eles abrem mão de ter, as pessoas têm o e-commerce também, que hoje tem certas empresas que têm mais de 50% das vendas por e-commerce. Então, se nós imaginarmos um mundo que só vai funcionar com a tecnologia, quem é que vai consumir? E se não houver consumo, como é que essas empresas vão sobreviver? Então, nós temos que ter equilíbrio. Temos que ter equilíbrio e tem que dar o máximo possível de oportunidade para que as pessoas possam trabalhar, ajudar a empresa, porque nós queremos que as empresas cresçam, tenham lucros, mas que gerem emprego. Mas a geração de empregos continua baixa. Em 2019, foram criados 644 mil vagas e mesmo que esse seja o maior saldo desde 2013, ainda há o que melhorar. Com o desemprego caindo de forma tímida, o tempo para achar uma vaga acaba aumentando. Segundo o IBGE, cerca de 3 milhões de brasileiros desempregados, ou 25% do total, buscavam trabalho há pelo menos 2 anos no trimestre encerrado em dezembro. É o caso da Adriana, que há 3 anos está fora do mercado formal. E para ela, o motivo é bem claro. Muito por conta da idade, né? E não consegui emprego. Foi onde eu comecei a fazer doce. Como meus pais minha mãe, minha avó é uma boleira, uma doceira de mão cheia. Mora inclusive com a minha mãe. Apesar de hoje, né, as pessoas com um pouco mais de idade estão tendo um pouquinho mais de oportunidade, né? Mas eu, na época, eu acho que o Brasil em crise, eu não tive como arrumar outro emprego. Por isso que eu comecei a fazer doce, né? E deu certo, graças a Deus, né? Precisando custear os estudos dos filhos, o caminho foi esse aí, o fogão. E não foi que ela descobriu um talento que tem dado muito certo. Eu me considero confeiteira, né? Porque eu trabalho mais com doces, então eu me considero mais confeiteira. Faz tempo que você trabalha com doce? Há 3 anos. Mas eu tenho uma família que é tudo de doceira, né? Então, assim, eu acabei sendo criada por várias doceiras, né? Então, hoje eu me considero doceira, né? Aprendi muito com elas, né? Eu uso muito a internet, né? Que é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem, né? A maior parte das minhas vendas são feitas pela internet. Mas eu, quando comecei, eu comecei vendendo na rua. Totalmente informal mesmo, né? Eu não conseguia trabalho, cheguei em Guaratinguetá, não conseguia trabalho. E comecei a fazer os doces em casa e ir pra rua vender. Fui pra rua vender. Trabalhar por conta própria tem seus pontos positivos, mas é preciso ter disciplina e muito compromisso. Não tem horário. Eu trabalho de dia, trabalho de noite, depende do tamanho da encomenda, né? Eu tenho um prazo a cumprir e tenho que estar dentro do meu prazo, tem que estar tudo pronto, né? Então, assim, não tem dia, não tem noite, não tem fim de semana, não tem feriado, né? Trabalho de acordo com a demanda também, né? Hoje eu não quero trabalhar mais para ninguém. Procurei muito durante muito tempo, agora eu não quero mais trabalhar para ninguém. A Adriana mantém o desejo de se formalizar, de poder crescer e disse que até vai buscar qualificação. Mas da cozinha, dessa vista, desses momentos, ela não se afasta tão cedo. Eu tô fazendo as coisas devagarinho, sabe? Para poder andar certinho também, né? Eu quero fazer um curso do Sebrae agora, né? Para poder também, quando eu chegar a ponto de abrir uma empresa, abrir certinho, né? Para que a coisa ande para frente direitinho, né? O meu ganha-pão, né? A cozinha se tornou, assim, parte de mim, né? É onde eu tiro meu sustento, onde eu tiro o meu trabalho. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Muito cansativo, mas gosto muito de fazer.
Dos 20 milhões de empreendimentos do Brasil, pouco mais de 13 milhões são de pequenos negócios. E eles triplicaram entre 2008 e 2017. Só em 2019, enquanto as grandes e médias empresas fecharam postos de trabalho, os pequenos negócios terminaram o ano com saldo positivo em todos os setores da atividade econômica. Os pequenos negócios, eles têm um poder enorme sobre a questão econômica, até porque eles são responsáveis por 50% dos empregos formais. Eles são geradores de oportunidades de emprego também. Então, só nesse sentido a gente já consegue destacar essa importância. A política pública também de apoio a esses pequenos negócios, temos um estatuto da micro e pequena empresa que dá apoio governamental. Instituições como o Sebrae também ajudam nesse fomento, nesse apoio. E foi na dificuldade, que não foram poucas, que a Luciana criou, inovou e empreendeu. Hoje ela até senta, toma um café, bate um papo com o gerente, com o ex-patrão e relembra os tempos de caixa desta padaria numa região importante de São Paulo. Aí comecei a trabalhar na padaria. Quando eu comecei a trabalhar na padaria, eu bati meu carro, deu perda total no carro de uma mulher. Foi uma dívida de R$5.000, mais dívida, 55 mil reais. Tive que arrumar o meu carro, né? E aí o carro da mulher deu PT. O seguro pagou o carro dela e quando pago, parece que não tive que pagar a franquia, né? E aí depois de um tempo eu falei, não, gente, não quero mais isso. Aí eu comecei a procurar cursos para me fazer. Aí eu fui fazer um curso de banho e tosa. Por que que eu decidi trabalhar com cachorro? Eu falei, cachorro fica ali quietinho, vou dar banho nele, ele não vai, no máximo pode me morder, né? Comecei a fazer esse curso no Instituto Simas, lá em São Judas. Concluí o curso, porém eu saía de lá toda descabelada, toda bagunçada. Nisso eu trabalhava na padaria ainda. E toda fedida, né? E eu sou muito vaidosa. Aí o professor que foi me dando a dica, por que que você não vai trabalhar com beleza? Você tem um perfil legal. Aí eu fui procurar cursos no ramo da beleza. Não conhecia a extensão de cílios, conhecia através de pesquisas na internet. Aí quando eu descobri os cílios, eu me apaixonei, porque eu sou apaixonada por maquiagem. Quando eu descobri os cílios e descobri que podia durar 2, 3 semanas, até 20 dias, eu fiquei apaixonada. Aí eu, continuando na padaria, eu saí, terminei o curso de banho e tosa, não fui buscar meu certificado e fiz o curso de cílios. Nisso eu pedi cartão emprestado para uma amiga minha, ela me emprestou. Quando meu marido soube que eu ia fazer outro curso, ele ficou muito bravo, porque ele falou assim, Luciana, você vai fazer outro curso, você não vai fazer isso agora. Eu falei, eu não estou te pedindo, eu já paguei, eu vou fazer, eu já pedi cartão emprestado, eu vou fazer. Esse vai e vem da Luciana com cursos, trabalhos, começou cedo na sua vida. A padaria foi o último estágio antes do Lages de Sucesso. Eu imaginava que eu não teria dom nenhum, porque eu tenho a mão pesada, eu sou meio bruta, para pentear até o cabelo da minha filha, ela briga comigo. Então você acha que eu imaginei que um dia eu poderia trabalhar com algo tão delicado, né? Mas nem todos que conseguem dar início a um novo negócio conseguem se manter no mercado. Mesmo este sendo um sonho de muitos brasileiros, para seguir em frente e dar certo é preciso traçar e vencer 2 caminhos. O técnico, para que o negócio ande, e o emocional, o da superação diária. Talvez uma das questões principais é a falta do planejamento financeiro. As pessoas começam uma atividade e ela não tem a noção de como formar um preço, ela não tem a noção de um capital de giro, porque o negócio, quando ele é iniciado, demora-se em torno de 1 ano e meio para que você comece a ter o retorno dos clientes, que você comece a pagar o investimento que foi feito. E essa demora, esse prazo de em torno de 1 ano e meio, vai exigir que a pessoa tenha aquela poupança, tenha o capital de giro. Nós chamamos essa poupança de capital de giro, porque olha só, há despesas fixas. Então, independente, esse período das despesas fixas, ele precisa ter ali uma reserva, porque nós não temos a garantia das vendas, né, no início, principalmente quando ele não trabalha a questão da divulgação. É muito importante quando nós falamos a respeito de sonho, para que esse sonho não se transforme num pesadelo, essa pessoa ela tem que buscar qualificação. Muitas vezes ela tem uma ideia, mas é uma ideia que não casa com uma necessidade do mercado. Então não adianta empreender, iniciar uma atividade se de fato eu não preciso daquele serviço ou da venda daquele produto numa determinada região. Pouco mais de 2 anos e meio do primeiro curso, a Luciana emprega hoje 4 funcionárias.
Conquistou seu estúdio numa das regiões mais caras de São Paulo. Hoje ela olha para trás para ver de onde veio, as dificuldades que passou e para ter certeza de que está realizando todos os seus sonhos. Um ponto, eu fui moradora de rua, né? Quando eu tinha um padrasto que ele era muito ruim para mim, para minha família, fez várias coisas com a gente, né? E um certo dia esse cara morreu, né? Ele arrumou uma briga no bar, mataram ele. A gente foi expulso do galpão que a gente morava, porque minha mãe não trabalhava. A partir daí a gente se viu sem saída, não tinha para onde ir. O que aconteceu? Fomos morar na rua, pedir esmola de porta em farol. Quando eu queria comer, eu ia nos mercados. A gente tem aquelas frutas que você pode provar. Eu ia no mercado, ficava provando frutas, saía do mercado com a barriga cheia. Hoje eu tenho uma visão que nada é impossível, mas nada mesmo. Tudo é possível. Então você pode estar gente, eu contei, no fundo do poço, você consegue subir, né? Você consegue nadar e chegar à superfície, só que você tem que ter visão, né? Se você não tiver visão, você tem que se afastar de pessoas negativas, que infelizmente tem muitos, normalmente dentro da nossa própria casa, né? Falando você não consegue, você não é capaz, tampar os seus ouvidos e seguir em frente. Eu falo que você tem que andar assim, né? E assim, porque senão não dá certo. Em meio ao desemprego, muitas ideias e propostas foram levantadas. Uma delas, a reforma trabalhista, que alterou a forma de contratar e demitir no mercado brasileiro. Aprovada em julho de 2017, prometia como grande objetivo diminuir o desemprego. O que aconteceu de forma tímida, se tornando alvo de críticas de uns, mas com certo apoio do mercado. Reduzir o custo do trabalho, que é isso que eles querem, tornar mais flexível, e alguns mais ligados aos empresários dizem que é modernizar. Que modernizar? Você tirar direito do trabalhador, fazer o trabalhador trabalhar aos sábados, domingos, ou ter uma jornada flexível, né? Uma coisa, ter menos proteção social, direitos, isso é moderno? Não. Agora, eles acham que isso vai ajudar o custo do trabalho no Brasil? Ele não está entre os custos mais altos do mundo. Nós estamos num momento de reforma trabalhista, de reforma previdenciária. Então tem algumas situações que nós precisamos entender um pouco mais a dinâmica, porque olha só, o modelo de contratação atualmente não é só o que antigamente a CLT previa. Então nós temos de repente pessoas que estão trabalhando por hora, pessoas que trabalham só aos finais de semana. Então de repente a gente precisa entender, esse número aumentou em função até dessa flexibilização. Algumas situações que foram iniciadas no governo Temer, que estão tendo continuidade no governo Bolsonaro, acaba refletindo agora nesses números, porque o mercado ele fica mais confiante, o mercado acaba tendo um pouco mais de certeza com relação às situações que vão acontecendo. Novas oportunidades para aqueles que veem nessa hora um momento de realizar sonhos. Mas é aí que preparo e estrutura fazem a diferença para quem começa e, claro, para a economia de um país. A subida para o sucesso profissional nem sempre é fácil. No caminho podemos encontrar muitos obstáculos. O maior deles, sem dúvida nenhuma, é o desemprego. É aí que muita gente resolve olhar para este momento como uma grande oportunidade. É o caso de um casal de nordestinos radicados em São Paulo já há algum tempo. O que eles fizeram? Criaram a Marmitaria da Mary. Aproveitaram este momento de dificuldade para poder continuar alimentando os sonhos da família. A persistência é continuar trabalhando para eu realizar o sonho que é ter a minha cozinha industrial, meu espaço onde eu possa crescer. Eu acredito muito que você possa, quando você faz com amor, você faz o que você gosta. Quando o movimento foi aumentando, eu tinha que fazer 2 panelas, minhas panelas normais, né, para uma família de casa. Eu fazia mais ou menos 1 quilo de arroz numa panela, quase que transbordava, tinha que fazer o limite da panela. E uma outra, tirava aquela, porque também não tem o fogão industrial, é o fogão normal. E na época, meu fogão só funcionava 3 bocas, que uma tinha dado problema, tava ruim, eu ainda tinha isso. Então tinha toda uma dificuldade. Eu não tinha um micro-ondas, como eu tinha queimado, eu não tinha conseguido comprar. A Mary quer crescer porque trabalha assim, na cozinha de casa. É tudo bem apertadinho.
A geladeira, o fogão, o micro-ondas são os eletrodomésticos da família e não do negócio que criaram. O painel com os pedidos das marmitas é esse aí, a parede. E olha lá o Jorge trazendo mais alguns. Aliás, os pedidos não param de chegar. Tudo via celular e rede social. Eu não conseguia tirar e ir pra cozinha porque as pessoas iam pedindo. As pessoas vão pedindo e você tem que dar uma atenção. Você tem que estar atento para que ele faz o pedido. Se você não dá uma atenção, ele desiste do pedido. Então você tem que dar uma atenção. Você tem que estar ali. Já pediu? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Sim, o cardápio. Você me manda o cardápio. Já imediatamente manda o cardápio. Se é gente que eu ainda não tenho no contato. E sem divulgação, você não chega a lugar nem. Você até vende aqui e ali. Mas se você não divulgar todos os dias, você não consegue se manter. Até mandar o cardápio é uma tática de lembrar a pessoa que eu tô ali. Eu mando 10 horas da manhã, na hora que a fome começa. Olha, isso tudo Você manda 10 horas da manhã, aí o cardápio tá bonitinho, elaborado. Você coloca lá um bom dia, escreve o que você tem e valores dos pratos. A Meire trabalhou por anos em restaurantes da cidade. Tentou a vida vendendo lanches em porta de estádio, shows de música, mas voltou para os restaurantes, até que o desejo da marmitaria começou a ganhar novo gosto. E a gente tinha planos de fazer um passeio na Bahia, eu sou baiana, né? Na casa dos meus pais. Levamos uma sobrinha do Joe, o pessoal foi junto, ficamos lá uns 20 dias. Na volta, gente, o que eu vou fazer? Chegando em São Paulo, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Uma sobrinha da gente, Meire, por que você não trabalha em casa, não faz marmita? Na cabeça dela, podia vender aqui nos condomínios. Eu tinha prestação que estava atrasada, conta de luz atrasada, 3 cortes, eu tava com 2. E aí como que eu tinha que chegar aqui num dia e no outro, tentar um emprego assim, imediatamente, né? Aí a Cíntia me emprestou. Ela falou assim, eu te empresto o cartão. Você fez mais uma dívida? Fiz com muito medo de não poder pagar. Porque, olha, pelo amor de Deus, se eu devo, se é dia 5, para mim dia 5 não é dia 6, dia 5 é dia 5. Eu tenho que estar honrando no dia que eu, né? Então, para mim, isso é uma coisa assim que não tem nem discussão. E aí a Cíntia, eu te empresto cartão, eu com medo de vamos tentar. Eu falei, gente, mas eu tenho medo de não conseguir pagar no final do mês, além de tudo que eu devo, que são as contas de casa, não conseguir pagar também o cartão da menina. Ela, vai lá, se você não conseguir pagar, eu pago, e quando você puder, você me paga. Aí eu falei, então tá bom, vamos lá. Mas eles pagaram, viu? E logo no primeiro mês. Como? Com muito trabalho. A Meire na cozinha, depois descendo as marmitas do 4º andar e o Jorge nas entregas, rodando quilômetros e mais quilômetros. E o motivo para que ela desça as marmitas é que em meio a uma dessas entregas, um obstáculo mudou um pouco a rotina do casal. Foi uma das minhas últimas entregas, né? Eu tava voltando, né, da entrega, tinha deixado um cliente. Na época era até um virada paulista, né? Deixei o último virada paulista. E voltei, né, na avenida. Aí, quando eu já tô pra chegar perto de casa pra subir a nossa rua, né? Um caminhão sai de trás do carro e me empurra, né? Eu bati o pneu da moto na guia e voltei. Nisso que eu voltei, bati na carroceria e caí debaixo do caminhão, entendeu? E a minha perna entortou, né? Igual um boneco, né, velho? Mas... Chegou perto até da morte, né? Muito perto da morte, cara. Muito perto da morte. Entendeu? Mas tô aí. De carro, velho, é difícil, velho. Então o pessoal já tem um pouco de paciência, que eu chego. Demora, mas eu chego. Chega porque o Jorge sabe a dor e a dificuldade do desemprego. E é por isso que eles continuam. Foi triste, né, velho? Foi triste, muito, muito triste, porque não é fácil pra ninguém ficar desempregado, entendeu? É sofrido, cara. Eu, na verdade, eu vou ser sincero com você, até latinha eu já catei, velho. Entendeu? Eu não tenho vergonha de falar isso não, cara. Já catei latinha, já... Às vezes, na época, quando
eu fazia bastante latinha, às vezes em salão de baile, eu ia, trocava no mercado por vale alimentação, entendeu? Pra dar o que comer para meus filhos, entendeu? Eu conheci teve pessoas que soube do que eu faço e me procurou, me deixou muito comovida, porque falar assim que eu incentivei e que pelo meu espaço que eu trabalho, pelas condições que eu trabalho, pela falta de equipamento e eu não desisti, que fez com que ela fosse para cima e parasse de lamentar e parasse de ficar só lamentando e fosse para a luta. E teve pessoas assim que me deixou muito comovida, de falar assim, eu reclamava, eu faço doces finos, eu tenho uma cozinha enorme, mas eu reclamava o tempo inteiro, eu reclamava porque eu achava que eu precisava ter mais. E quando eu vi a sua história, eu falei, poxa vida, né? Com muito menos ela consegue, porque que eu estou reclamando, nossa, me deixa muito comovida, assim. Orgulho, não sei se eu senti, mas eu fiquei emocionada de pessoas falar que me tinha como exemplo, eu fiquei muito emocionada, falei, nossa, mas eu só trabalho, né, eu só tento sobreviver, vencer, eu tento não deixar o meu sonho morrer, só isso.